Irmãos, abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Essa mudança de temperatura, a gente acaba sofrendo aí com as alergias da vida. Lucas, capítulo 6. Quem aqui já sofreu com um cisco no olho? Aquele cisco teimoso que a gente não consegue tirar. Mesmo depois que sai, parece que ele ainda fica um mês perturbando a vida da gente. É horrível, né? E quando a gente fala sobre isso, parece uma coisa tão simples, tão boba, mas pode ter sérias implicações. No mínimo, se demorar muito a ser tirado, um cisco pode provocar arranhão na córnea e a gente depois fica muitas semanas para cicatrizar. Aí a vista fica embaçada, lacrimejando, ardida, com hipersensibilidade à luz e pode até levar a uma conjuntivite. Eu trabalhei em fábricas tanto de esquadrias quanto de móveis durante muitos anos e eu sei bem o que é ter um cisco passeando dentro do olho. É horrível, uma situação muito incômoda. E dificilmente eu mesmo conseguia tirar, né? Quando acontecia isso, na maioria das vezes tinha que pedir um colega para me socorrer, para tirar o cisco para mim. E por quê? Porque eu não conseguia enxergar bem para fazer isso eu mesmo, né? Imagina então se esse mesmo colega a quem eu pedia para tirar o cisco do meu olho, imagina se ele tivesse uma lasca de madeira no seu olho. Será que ele conseguiria me ajudar com o meu cisco? Acho que não, né? Antes ele precisaria tirar a sua própria lasca do seu próprio olho para poder me ajudar com o meu problema, que seria menor do que o dele nesse caso. É sobre isso que o nosso texto dessa noite vai tratar. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, verso 37 até o 42. Mas a porção que nós vamos considerar hoje e domingo que vem, se o Senhor nos permitir, à noite, vai do versículo 37 até o 49, ok? Mas hoje nós vamos ficar apenas com os versos 37 a 42. Então vamos fazer a leitura. Diz assim: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra
essa palavra que é desafiadora, que é desinstaladora, Senhor, que nos tira da zona de conforto e nos faz pensar acerca da nossa própria salvação. Mas ela também é consoladora. Ela traz sustento da parte do Senhor, porque ela mostra que a intenção do Senhor é sempre nos levar para o lugar seguro, para o firme fundamento, onde os nossos pés ficam firmes e onde nós podemos nos sustentar, seguros na Tua graça e na Tua misericórdia. Então, que nessa noite, Senhor, a Tua palavra tenha livre curso em nossos corações e mentes, que o Teu Espírito venha nos ajudar, para que nós possamos falar e ouvir, segundo o Teu bom propósito para nós. Que a Tua palavra não volte vazia, mas ela cumpra todo o propósito para o qual o Senhor a designou. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o verso 20 do capítulo 6 de Lucas, depois você pode fazer a leitura, abre uma sessão equivalente ao Sermão do Monte, de Mateus, capítulo 5. E nós temos uma série de ensinamentos de Jesus sobre a ética do reino de Deus. O que chama atenção no texto de Lucas é que, mesmo numa passagem comum a outros evangelistas, no caso aqui comum ao evangelista Mateus, ele preserva a sua marca distintiva, que é o viés do contraste. Lucas trabalha muito com contrastes. E do verso 20 ao 26, ele vai falar das bem-aventuranças. Ele trata de quem são os bem-aventurados aos olhos de Cristo. Mas ele também contrasta as bem-aventuranças com os ais, que seria equivalente a maldições, aqui no texto de Lucas. Então ele fala que são bem-aventurados os que sofrem privações, os que são perseguidos por causa da sua fé no Filho do Homem. Os que agora choram, ele diz, devem se alegrar, porque eles receberão grande recompensa no céu. Estes serão contados com os profetas que foram perseguidos no passado. Mas, em contraste, ele diz, ai daqueles que oprimem, que promovem a escassez e o sofrimento, os que agora desfrutam de abundância e se alegram, porque eles se lamentarão no porvir. Serão contados com aqueles que apoiavam os falsos profetas do passado. Então, Lucas tem esse viés do contraste muito claro no seu evangelho todo o tempo. E dos versos 26 a 36, então, Lucas registra as palavras de Jesus sobre o trato com os inimigos. E aqui também há contrastes, e aqui também há promessa de recompensa. O contraste é, dentro de uma perspectiva da cultura judaica do Antigo Testamento, né, onde a lei de Italião estabelecia olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Ou seja, da mesma forma que você recebe a violência, retribua a violência. E essa regra foi estabelecida num tempo específico, numa cultura específica, mas que em Cristo foi abolida. A ideia principal é de não alimentar o mal. Não alimentar o mal. De que maneira? Retribuindo o mal com o bem. E é interessante como Jesus trabalha isso, porque ele aqui está lidando com um princípio extremamente sutil, mas também profundamente verdadeiro e poderoso. Por quê? Porque quando eu retribuo o mal que me fazem com a mesma moeda, eu estou alimentando um ciclo vicioso do mal. Eu mantenho este ciclo em movimento, eu alimento a maldade, e eu vou perpetuando a maldade. Quando eu dou o troco, quando eu me vingo, o que eu estou fazendo? Eu estou sustentando o sistema maligno de dar e receber o mal, a maldade. Ou seja, eu contribuo para a perpetuação do mal. Percebe o que está em jogo aqui? Não é simplesmente dar o troco, pagar na mesma moeda. E quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem isso, né? Ah, não, comigo é assim, eu dou o troco, eu vou pagar na mesma moeda.
Comigo bateu, levou. Não é assim que a gente ouve por aí muitas vezes? Mas quando a gente faz isso, meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos alimentando o mal. Às vezes a gente olha para o mundo ao nosso redor e criticamos o mundo por causa da sua maldade. Mas às vezes, na nossa prática cotidiana, nós estamos contribuindo com essa maldade sem perceber. Quando nós deixamos que o mal faça parte também da nossa jornada, da nossa vida, da nossa prática, na retribuição ao mal que os outros nos fazem. Mas quando eu faço bem àquele que me faz mal, eu estou quebrando esse ciclo vicioso do mal, e eu estou inaugurando a possibilidade de um novo ciclo, um ciclo virtuoso do bem. Porque aquele que me fez mal, ele pode ficar tão constrangido, a ponto de ele mesmo começar a mudar a sua maneira de ver. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 15, onde ele diz que quando nós fazemos o bem a quem nos faz mal, nós colocamos brasas na cabeça daquele que nos faz mal. O que isso quer dizer? É a possibilidade de uma conscientização, de um pensamento diferente, de que o mal não é o melhor caminho a seguir. Então, quando eu abençoo os que me amaldiçoam, eu estou simbolicamente oferecendo a outra face, eu estou dando também a túnica a quem me pediu a capa, eu estou oferecendo algo de bom sem esperar uma recompensa. Isso sim, meus irmãos, é algo diferente. Isso sim, é algo que vale a pena ser feito, ser considerado. Mas mesmo sem esperar recompensa, Jesus promete que haverá uma recompensa no porvir. E mais, ele diz que já aqui, neste mundo, eu testifico para mim mesmo que eu sou realmente filho do Altíssimo. E por quê? Porque o Altíssimo é bom até para aqueles que são maus. Versículo 35. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem sem esperar em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Eu me lembro de um filme baseado em fatos reais, Os Últimos Passos de um Homem, que fala sobre um homem extremamente mau e perverso, que havia praticado crimes horríveis, e ele estava no corredor da morte. E assistindo o filme, você tem a sensação muito clara de que aquele homem não merece sequer companhia, de que ele não merece sequer ouvir o Evangelho. Então, há muitos anos eu assisti esse filme, mas se não me trai a memória, um capelão foi convidado para acompanhá-lo, mas resistiu, negou-se, rejeitou acompanhá-lo, por causa da vilania do que ele havia feito. Mas uma freira se colocou à disposição para seguir com ele durante o tempo em que ele esperava no corredor da morte. E no final das contas, ela conseguiu levar aquele homem a uma atitude de arrependimento e quebrantamento. Algo extraordinário, irmãos. Um verdadeiro milagre. Tudo porque ela simplesmente se dispôs a oferecer o bem a um homem extremamente mau. O que ela fez? Ela imitou a Cristo. Ela imitou a Cristo. O próprio Jesus diz que nós somos maus. Ele disse: vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu lhes dará o Espírito Santo se vocês pedirem. Ou seja, aos olhos de Deus, todos nós somos maus. Ninguém é bom. Jesus diz: bom só tem um, que é o Pai. Por isso aqui o apelo final: sejam misericordiosos como também é o Pai de vocês. Versículo 36. Ou seja, se eu sou realmente filho de Deus, o mínimo que se espera de mim é que eu me pareça com o meu Pai. Né? A propósito, hoje é Dia dos Pais. Então é tempo de pensar sobre isso, o quanto eu me pareço com o meu Pai,
O quanto as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas reações aos fatos da vida me levam a ser semelhante a Ele. E é assim que nós chegamos ao nosso texto, porque o Espírito que move as instruções aqui é o mesmo que vem norteando os versículos anteriores, é o senso de justiça, segundo o reino de Deus, é o amor, é a graça, é a verdade, é a compaixão. E então, nós chegamos ao nosso texto. Versículo 37, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Meus irmãos, que desafio enorme, não é verdade? Que desafio enorme. Pense nas pessoas que hoje você tem mais dificuldade de amar. É sobre essas pessoas que Jesus está falando aqui. A sua relação com elas. E veja, para que você seja realmente um filho de Deus, você precisa praticar o que Jesus está dizendo aqui. Isso é para você, não tem nada a ver com os outros. É para você mesmo, para que você olhe no espelho e diga, realmente essa pessoa é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, Lucas trabalha com uma variedade de recursos textuais aqui. Discurso exortativo, uma parábola, duas metáforas e uma comparação, no texto até o verso 49. A dinâmica do texto se assemelha à encenação de uma peça, de um drama, e nós temos várias cenas que vão se sucedendo e agregando sentido uma à outra, e por hoje nós vamos ficar apenas com as duas primeiras cenas, que trazem um discurso prescritivo sobre julgamento, e é seguido de uma parábola e uma comparação. Então, o verso 37, que nós acabamos de ler, a melhor maneira de entender o que Jesus está dizendo aqui é perceber antes o que ele não está dizendo. Então, quando Jesus diz, não julguem e não serão julgados, ele não está falando sobre a nossa capacidade de fazer juízo de valor sobre o que nós vemos e ouvimos. Não é isso. Infelizmente, a igreja, muitas vezes nós, como igreja do Senhor, nós somos tão astutos que nós usamos a palavra de Deus contra Deus. E quando nós erramos e alguém nos condena porque nós erramos, quando alguém nos critica, quando alguém nos adverte, nos exorta, a gente fala, olha, a Bíblia diz, não julgueis. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Logo à frente nós vamos vê-lo ressaltar justamente a importância de sermos capazes de emitir um juízo correto sobre aquilo que testemunhamos. Então, afinal, do que é que Jesus está falando? Quando ele usa o imperativo não julguem, ele está se referindo ao julgamento condenatório. Isso também fica explícito na segunda frase, ele diz, não condenem. Então, não julgar aqui é não condenar. Uma coisa que nós, crentes, fazemos bem é condenar pessoas ao inferno. Não é verdade? Quantas vezes a gente cansa de ouvir as pessoas dizendo por aí, fulano morreu, foi direto para o inferno esse aí. Quem sabe, meus irmãos? Quem sabe? Não é verdade? Imagine você se nós fôssemos emitir um juízo de valor sobre aquele ladrão da direita. Nós não temos o evangelho de Mateus, nem de Lucas. Não temos os evangelhos para nos dizer que Jesus o perdoou. Nós só ouvimos pendurado ali com Jesus. Como bons crentes evangélicos brasileiros, o que nós diríamos? Jesus foi pendurado entre dois malfeitores. Os dois foram para o inferno. Quem sabe? Mas Jesus disse para um, hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, esse é o ponto aqui. O sentido é o de preferir perdoar ao invés de condenar. E está alinhado com a ordem do verso anterior, versículo 36, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Então, o exercício da misericórdia nos caracteriza como verdadeiros filhos de Deus.
Todas as vezes que eu escolho ser misericordioso, ao invés de ser condenatório, eu posso ter a certeza de que naquele momento eu mas eu me provei como um verdadeiro filho de Deus. Então, o juízo condenatório é sempre censurado por Jesus, e este foi um dos temas recorrentes entre Jesus e os fariseus nos embates que havia naqueles encontros, né? Eles que estavam sempre prontos a emitir um juízo de condenação sobre qualquer pessoa que não se encaixava dentro dos seus sistemas, que eram sistemas maniqueístas de puro ou impuro, de santo ou profano. E numa inversão extraordinária, certa vez Jesus disse a eles: vocês percorrem o mar e a terra para fazerem um prosélito apenas para torná-lo filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Mateus 23, versículo 15. Olha só. Então Jesus nunca se esquivou de censurar essa religiosidade frívola, superficial, formalista, que é tão diligente em exigir o cumprimento da forma, mas que negligencia a substância, que é o amor, a compaixão, a generosidade e o perdão. Meus irmãos, gentileza não gera gentileza se o nosso coração não estiver realmente em Cristo. Nesse sentido, nós vemos em toda essa porção de Lucas uma lógica de retribuição, que era um conceito, medida por medida, muito difundido no mundo antigo como referencial de justiça, mas que Jesus vai usar em sentido inverso. Então ele diz: não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dada boa medida, sacudida, transbordante, prensada, ou seja, Jesus está usando aqui a imagem do azeite, de uma medida grande de azeite que era prensado, aquele azeite puro, extraído das oliveiras de melhor qualidade e dos melhores frutos. Então, Jesus está pensando aqui nesse tipo de abundância. A explicação, irmãos, vem no final do verso 38, porque à medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Olha só que texto sério. Porque com a medida com que vocês medirem, também serão medidos. Tudo aqui, irmãos, está em harmonia com o que foi dito anteriormente. Veja o verso 31, diz assim: façam aos outros o mesmo que vocês esperam ou querem que eles façam a vocês. Isso daqui é a total inversão de olho por olho, dente por dente. Ao invés de Jesus dizer olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, ele diz: façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Então, se eu espero ser perdoado com abundância, eu devo perdoar abundantemente. Desafio grande. E é importante aqui que a gente faça uma observação: esses versículos se aplicam especificamente à compaixão, à prodigalidade e à generosidade com a qual perdoamos. Não tem nada a ver com questão financeira. Então, quando Jesus diz: deem-lhe será dada boa medida, prensada, sacudida e transbordante, ele não está falando de dinheiro aqui. Ele está falando de perdão. Ele está falando de misericórdia, de compaixão. Então, feita essa observação, qual é a lição pretendida aqui, irmãos? É que ao olhar para o outro, eu preciso me ver no outro. Pensar sobre os seus erros, à luz da compaixão que eu espero receber de Deus pelos meus erros. Então, é certo que eu serei movido de compaixão pelo outro, ao invés de pensar em condená-lo tão rápido, quando eu me vir nos seus próprios erros. Quando eu entender, bem, eu tenho cometido erros maiores do que o do meu irmão. Então, uma vez que eu espero ser perdoado, o mínimo que eu posso fazer é também perdoá-lo.
isso aqui não tem nada a ver com sentir, irmãos. Eu não posso perdoar porque eu ainda não senti a vontade. Você nunca vai sentir nada. O que nós sentimos, normalmente, tem a ver com a vaidade do nosso coração. A gente não tem que esperar sentir, o que a gente precisa é obedecer. Tiago é preciso quando ele descreve essa dinâmica de juízo incompassivo, acompanhado de juízo incompassivo. Ele diz, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Tiago 2, versículo 13, primeira parte. A mesma medida, a mesma medida. E Tiago mostra que a inclinação precipitada ao juízo condenatório acaba obstruindo a misericórdia. Então, irmãos, é interessante quando o texto lá de Levítico nos ordena ser de santos porque eu sou santo. E aqui no verso 36 de Lucas 6, Jesus fala, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Ou seja, santidade e misericórdia precisam se equilibrar. Nós não podemos usar um versículo sem usar outro. Nós não podemos pensar em viver por um sem viver por outro. Do contrário, ou nós nos tornamos legalistas, ou nós nos tornamos liberais. Hipergraça. Não é só misericórdia que vale. Nós temos que olhar para os dois. Então, Jesus propõe uma parábola no verso 39, ele lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? Bem, nós vivemos hoje, nós somos urbanos, né? Nós vivemos numa situação urbana. Tirando os buracos das calçadas, os bueiros sem tampa, a chance da gente cair num buraco andando pela rua é pequena, né? Mas Jesus está falando de um tempo onde todo mundo tinha o seu poço em casa, buraco era o que não faltava, por onde as pessoas passavam e transitavam o tempo todo. Jesus está usando essa imagem, não é de um cego que precisa de um guia, mas a pessoa que se oferece para guiar esse cego também é cego. Então, como é que um pode guiar o outro? Jesus diz, é claro que ambos cairão no buraco. É uma questão de lógica. E agora ele está voltado diretamente para os seus discípulos. Há pouco tempo, antes, capítulo 6, versículos 12 a 16, ele os havia comissionado para a sua primeira missão. Então, logo, eles é que seriam mestres de discípulos, e eles precisariam, então, compreender a relevância, a seriedade e a complexidade da sua missão. Então, Jesus os confronta com a seguinte questão: como vocês poderão guiar os outros ao bom caminho, se vocês mesmos não enxergam? Como vocês vão poder guiar alguém pelo caminho, se vocês não enxergam o caminho? Nós sabemos que Jesus chamou de cegos aos escribas e fariseus, porque não enxergavam nele o Messias, mesmo vendo os sinais que ele realizava pelo poder de Deus, ainda que as escrituras antigas dessem testemunho dele. Mas aqui Jesus adverte também os seus discípulos quanto a essa cegueira espiritual, porque eles também precisavam abrir os olhos. Eles deviam rejeitar seus antigos mestres de uma vez por todas e assumirem a missão de seguir o único e verdadeiro mestre, Jesus. Segui-lo em sua disposição de amar, de perdoar, de não condenar, mas de salvar. É certo que eles jamais poderiam estar acima do seu mestre. Versículo 40, o discípulo não está acima do seu mestre. Mas se eles se deixassem instruir bem, guardando a palavra do mestre, eles poderiam se tornar como o seu mestre. Ele diz, todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Essa deve ser a grande meta de cada cristão, ser como Jesus. Qual é a sua grande meta na vida? Como cristão, você tem considerado essa meta de ser como Jesus?
Eu digo, meus irmãos, a única forma de nós vivermos uma vida que agrada a Deus é tendo como objetivo imitar a Cristo, ser como Ele. Assim como nós vamos ver Paulo falando lá no capítulo 3, versículo 10 de Filipenses, que já foi citado aqui hoje pela manhã. Ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e me conformar a Ele. Ou seja, eu quero ser igual a Cristo. Igual. Então, é interessante que, no contexto que nós lemos, Jesus está falando que nós, à medida em que amamos aqueles que nos fazem o mal, que fazemos bem àqueles que nos fazem o mal, nós nos tornamos semelhante ao nosso Pai. E aqui ele diz que quando nós recebemos a sua instrução e aguardamos e o imitamos, nós nos fazemos semelhantes a Ele. Ou seja, o nosso objetivo, então, é sermos igual ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo também, porque quando nós agimos com misericórdia, quando nós consolamos, quando nós confortamos, nós nos assemelhamos ao Espírito Santo na sua missão. Então, meus irmãos, o nosso desafio é lutarmos com as armas que tivermos, para que a cada dia nós nos pareçamos mais com Deus. É claro, não na sua divindade, mas que as nossas ações, que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos, que as nossas intenções sejam moldadas pela sua palavra. Jesus está falando aqui de treinamento, de formação espiritual. Para chegar a ser semelhante ao seu mestre, o discípulo deve se entregar a essa tarefa de se deixar moldar dia a dia pelo ensino do mestre e também pelo seu exemplo. É claro que essa formação começa com a obra redentiva e libertadora de Cristo na cruz do Calvário, onde Ele nos livra do domínio do egoísmo pecaminoso. Mas ela deve seguir crescendo em nós dia após dia, irmãos, até o ponto de nos levar ao serviço sacrificial em prol do outro. Isso exige o quê? Uma visão espiritual aguçada. Então Jesus traz uma ilustração para mostrar como poderemos enxergar bem, para só então podermos julgar corretamente. E aqui nós temos o remédio para o julgamento condenatório precipitado. Agora, a palavra julgar toma outra conotação. Ela fala sobre discernir o erro ou o pecado quando nós vemos primeiramente em nós, mas também no outro. Com que intuito? Com o intuito de agir para ajudá-lo a deixar o seu próprio pecado, os seus erros, e não para condená-lo. Então, vemos aí os versos 41 e 42. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer ao seu irmão: deixe, irmão, que eu tire este cisco do seu olho, quando você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus usa nesse ponto um senso de humor bem ácido. Jesus fazia isso, né? Ele cria uma imagem engraçada, que ao mesmo tempo é extremamente picante na sua crítica àqueles que querem consertar os outros sem antes consertarem a si mesmos. O cisco e a viga de madeira revelam o quê? O contraste de Lucas. Mostram que o mal que há em nós é provavelmente maior do que o mal que há na pessoa para a qual nós estamos olhando com um ar de inquisição, de condenação. A ideia é bem clara. O que é um cisco diante de uma viga de madeira? Não é nada. É claro que se trata de uma caricatura, irmãos, porque, afinal, ninguém seria capaz de ter uma viga de madeira que entrasse no seu próprio olho. Mas é justamente esse exagero que dá o tom da crítica. Porque Jesus quer trazer o quê? Um questionamento. Um questionamento com essa ilustração
que nos pergunta por que é que você é tão severo em condenar os pecados dos outros quando comete pecados maiores e os trata com parcimônia, diminuindo o seu peso só porque é você quem os cometeu. E não é isso que a gente faz diariamente, irmãos? A gente vê o irmão fazendo aquilo que nós acabamos de fazer, nós o condenamos. E então alguém nos adverte, mas você fez o mesmo. Aí você fala, mas eu tive os meus motivos. Nós sempre temos bons motivos. Mas o outro não. O outro é um pecador horrível. Qual é o ponto principal abordado aqui por Jesus? Ele está dizendo que nós não devemos julgar o que vemos e ouvimos. É isso que ele está dizendo? Não, não é isso. O que ele está fazendo é mostrar que há um processo, há um trâmite, um caminho que deve ser seguido até que nós possamos fazer um juízo equilibrado e bem intencionado em relação aos erros ou aos pecados alheios. E esse trâmite tem 4 passos. E aqui nós já estamos caminhando para a conclusão dessa breve reflexão. O primeiro deles está aí no verso 41. Ele pergunta, por que é que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Você pegou a ironia da ideia? Né? Suponhamos que eu estou com o meu olho direito aqui com uma trave enorme. Aí o que eu faço? Eu boto a mão aqui e fico olhando com o olho só os pecados do meu irmão. Ao invés de eu me preocupar em tirar a trave do meu olho, eu estou preocupado com os pecados do outro. É uma ironia, mas é uma ironia muito pontiaguda. Veja que ele nos manda reparar na trave que está em nosso próprio olho. E a palavra usada no grego, traduzida aqui como reparar, tem exatamente esse sentido de examinar atentamente, de prestar atenção no que nós estamos fazendo. Ou seja, Jesus está dizendo, olhe bem para si mesmo, perceba quantos são os seus pecados, pese os seus próprios erros. Há uma relação estreita com 1 Coríntios capítulo 11, versículos 31 a 32, quando Paulo diz, se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Mas mesmo quando nós somos julgados pelo Senhor, Ele faz isso para que nós não sejamos condenados com o mundo. É claro que o contexto é outro, mas o princípio também se aplica. Do que é que Jesus está falando? De ter consciência. Se nós não tivermos consciência, meus irmãos, nós nunca conseguiremos viver de acordo com os propósitos de Deus. Nós precisamos ter consciência. Consciência de quem somos, dos nossos próprios erros, das maldades que praticamos, dos pensamentos maus que norteiam, que ainda povoam a nossa cabeça, e do quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Mas o segundo passo é que a partir desse olhar cuidadoso para dentro de mim mesmo, eu perceba que seria no mínimo incoerente querer consertar os outros. Ele diz, como você poderá dizer ao seu irmão, deixa, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho. Com a trave no meu olho, eu nem ao menos seria capaz de enxergar direito o cisco no olho do outro. Como então eu poderia ajudá-lo se eu não sou capaz de enxergar direito? E do que é que Jesus fala? Ele fala de compaixão. Porque quando eu percebo o quanto eu sou mau, eu me lembro de quanto Deus é compassivo em me perdoar. E então eu posso olhar para o outro e me sentir também compungido, constrangido a perdoá-lo, como eu recebo também o perdão de Deus. Até a oração do Pai Nosso nos ensina isso, porque Jesus diz, se vocês não perdoarem os pecados dos seus irmãos, muito menos o Pai de vocês perdoará os seus pecados. O terceiro passo é trabalhar pela minha própria purificação,
né? É a terceira parte do versículo. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. Então aqui Jesus é mais incisivo. Com a trave no meu olho, nem ao menos, né, tenho condições de enxergar o que está acontecendo com o outro, como nós vimos. Observe que tudo aqui me leva a mudar a minha forma de olhar para os erros dos outros. Agora, Jesus entra no cerne da questão, que é o quê? A hipocrisia. Hipocrisia. Já falamos muito sobre hipocrisia aqui. A essência dessa palavra tem a ver com a encenação de um personagem, que não é real, é só um personagem. Então é isso que significa hipocrisia, é representar um personagem, mas não viver o eu real no mundo real. Eu preciso ser curado da hipocrisia antes de ser capaz de exercer misericórdia sobre os outros. E a hipocrisia, nesse caso, é aquele ou aquela que tem consciência do seu pecado, mas que assumiu uma posição legalista e moralista em relação a si mesmo e aos outros. Não é como os fariseus, aos quais Jesus acusou de coarem um mosquito e engolirem um camelo. Veja se não parece com enxergar o cisco e ignorar a trave. Essa é a essência da religião hipócrita, irmãos. Quando criamos um sistema de regrinhas e confiamos nelas para nos salvar, e entendemos que desde que nós cumpramos essas regrinhas, nós estaremos salvos. Mas desprezamos o que é fundamental, que é a ética do reino de Deus. Então veja comigo como Jesus define essa questão de forma tão perfeita em Mateus capítulo 23. Segure-se aí na sua cadeira agora. Mateus capítulo 23, 23 a 28, olha o que ele diz. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Misericórdia, irmãos. Você ainda acha que seria legal conhecer Jesus pessoalmente? Ainda acha que seria bacana conviver com Ele nesse mundo? Meu Deus! Jesus aqui colocou o dedo na ferida. Então, veja, o texto fala do quê? Fala de sinceridade. De vivermos uma vida sincera. Sincera diante de Deus, diante dos nossos irmãos. E, por fim, o último passo é julgar com clareza os erros dos outros e procurar levar o faltoso à restauração. A última parte do verso 42, ele diz, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Ou seja, a ideia não é deixar o irmão com o cisco no olho. A ideia é purificar primeiro a minha própria vida. É entender primeiro o que Cristo espera de mim, a minha atitude compassiva, generosa, misericordiosa, perdoadora, para que depois eu possa lidar com as faltas dos outros.
Eu deixei para esse último ponto a menção de um detalhe importante do texto, é que as pessoas que nós estamos julgando são nossos irmãos. Jesus vai citar isso 4 vezes aqui no texto. Ele diz, repara na trave que está no próprio olho. Aliás, ele diz, vê o cisco no olho do seu irmão. Depois ele diz, ele fala assim, deixa, irmão, que eu tire o cisco do seu olho. Então ele diz de novo, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, Jesus repete essa realidade várias vezes, e ele faz isso para quê? Para que a gente veja que ele está pensando na comunidade de fé, ele está pensando na igreja, no nosso convívio com os nossos irmãos em Cristo. Então veja que ao chegar a esse ponto, nosso olhar sobre o outro já foi mudado. Agora já não o vemos como alguém a ser condenado, mas restaurado. E essa perspectiva no meu olhar sobre os pecados alheios traz ainda maior peso à necessidade de compaixão, porque eu estou julgando o meu irmão. Eu estou julgando aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, Jesus já perdoou os seus pecados. Como então eu poderia não perdoar? O discípulo não está acima do seu mestre. Ele deve ser como o seu mestre. Vale a pena aqui a ordenança de João 13,15, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em outra passagem, o Senhor Jesus nos manda lidar com o pecado alheio, sempre em vista da restauração do faltoso. Mateus capítulo 18, se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, confronte-o pessoalmente. Se ele não aceitar, leve 2 ou 3 testemunhas, confronte de novo. Se ele não se emendar, leve-o diante da igreja. Ou seja, é um esforço para restaurar esse irmão faltoso. A prioridade não é condená-lo, mas salvá-lo. Tiago nos assegura que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, versículo 20. Então, o que começou com não julguem, não condenem, termina com julguem compassivamente, com o fim de levar à restauração. Isso fala do quê? Fala de graça, fala de amor, fala de misericórdia, de compaixão, de bondade. Fala de um coração comprometido com a redenção, com a salvação daqueles que estão perdidos. A conclusão, irmãos, é que a severidade em julgar de forma condenatória é um sinal claro da falta de consciência, da falta de compaixão, de sinceridade e também da ausência da graça e do amor. Um coração esvaziado assim, dessas virtudes, que procedem da cruz, dificilmente conheceu a Cristo ou foi tocado por Ele. Às vezes a questão é pura e simplesmente falta de conversão. No domingo que vem nós vamos falar mais sobre isso. Mas por enquanto é importante que a gente perceba que ninguém é mais capaz de saber se eu sou convertido do que eu mesmo. Basta que eu olhe para dentro de mim, que eu busque sinais claros que me identifiquem com o meu Pai, que identifiquem com Cristo, o Filho de Deus. Se eu encontrar esses sinais, enquanto discípulo de Jesus, se eu for igual ao meu mestre, se as minhas atitudes em relação ao meu irmão forem também no sentido de restaurar, de salvar, de fortalecer, de encorajar, então eu terei certeza de que realmente eu sou convertido, e que eu sou nova criatura, e Cristo vive em mim. Uma coisa leva necessariamente a outra, irmãos. Mas se eu não identifico em mim essa disposição consciente, compassiva, sincera, graciosa e amorosa, eu preciso ir a Cristo e suplicar: Senhor, tira a trave dos meus olhos, para que eu veja. Me ajude a julgar a mim mesmo, para que eu não seja julgado no fim. Esse é o ponto aqui, irmãos. Eu preciso julgar a mim mesmo, antes de julgar a quem quer que seja. Se eu fizer isso,
é muito provável que eu imite ao meu mestre e que eu viva neste mundo de tal maneira a glorificar o seu nome, a compartilhar a sua graça, o seu amor, o seu perdão por todos aqueles com quem eu me relaciono. O que nós estamos falando aqui, irmãos, não é algo fácil, é desafiador. Mas pense nos efeitos disso se nós começarmos a colocar em prática em todos os nossos relacionamentos. Pense nos nossos relacionamentos familiares. Vamos pensar em casa primeiro. Como a gente sempre diz, é o nosso primeiro campo missionário. Imagine como seriam os relacionamentos entre o marido e a esposa se nós colocássemos em prática essa prioridade de perdoar ao invés de condenar. Se nós colocássemos em prática essa prioridade de tirar primeiro o cisco do nosso olho para depois ajudar o outro, né? Tirar a trave do nosso olho para depois ajudar o outro a tirar o cisco do seu olho. Pense no relacionamento entre os pais e os filhos. Hoje, nesse dia dos pais, há muitos filhos que sequer pensaram na possibilidade de ligar para os seus pais, porque estão brigados com eles. Há muitos pais que sequer receberam uma palavra dos filhos, nem atenderam o telefonema porque têm ressentimento com os seus filhos. Então, às vezes, essa questão aqui se manifesta dentro do nosso próprio lar, um lar dividido, rachado, partido, porque nós achamos que nós somos pecadores classe A, somos melhores do que aquele outro que nós estamos condenando e não estamos buscando restaurar e ajudar. E daí nós poderíamos abrir as portas e permitir que essa atitude compassiva, misericordiosa, bondosa, consciente, generosa, sincera, possa alcançar a outras pessoas, sobretudo os nossos irmãos em Cristo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a guardar no coração as suas palavras, para não pecar contra Ele e também contra o nosso irmão. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, mais uma vez, debaixo da Tua palavra, do peso da Tua palavra, que nessa noite traz de novo o desafio sobre nós. Pai amado, estamos aqui para nos submetermos ao poder, à eficácia e à autoridade da Tua palavra. Que toda resistência à Tua palavra seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que nós possamos abrir os nossos corações e deixar que a Tua palavra entre e fira a terra do nosso coração, de tal maneira que ela possa deitar raízes profundas e gerar frutos de arrependimento no tocante à nossa relação com os nossos irmãos. Pai querido, nós somos terríveis. Nossos pecados não são menores que os pecados dos nossos irmãos. Há uma trave nos nossos olhos. E nós te pedimos nessa noite, tira, Senhor, a trave do nosso olho, para que nós possamos enxergar melhor o nosso irmão. Ó Deus, pela ótica da cruz, do perdão, da graça, da misericórdia, que possamos lidar com ele nesses termos, porque assim como esperamos que o Senhor seja misericordioso com as nossas faltas, que são muitas, assim nós também possamos oferecer a misericórdia que esperamos aos irmãos que pecam contra nós, contra si mesmos, contra Ti, não importa. Ajuda-nos, ó Deus, a termos este olhar bondoso, a termos um coração dilatado em amar, em aceitar, em acolher e perdoar. Que nessa noite nós possamos tomar um firme propósito de procurar pessoas a quem nós temos dado o nosso rancor, a nossa mágoa, quem sabe o nosso ódio, e oferecermos a elas o nosso perdão. Oferecermos, ó Deus, a outra face, entregarmos a elas, Senhor, a túnica, quando elas estão pedindo a nossa capa, andar a segunda milha, permitir que elas possam realmente ver em nós, ó Deus, uma identificação com o Teu Filho, que ao ser pendurado na cruz do Calvário, diante dos seus zombadores, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que nosso coração possa alcançar esta graça, meu Deus,
O Senhor sabe que de nós mesmos não somos capazes, mas nós nos submetemos ao poder e eficácia da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, dá-nos esta força, essa determinação, esta resolução de colocarmos em prática o que temos ouvido nessa noite. Nós oramos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor promova grande reconciliação nas vidas aqui presentes e naquelas que vão ouvir esta mensagem depois. Ó Deus, receber esta palavra, que o Senhor opere uma bênção de reconciliação. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.